Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou o professor Mário Sobral do IFAM e estamos no segundo vídeo sobre o livro Planejamento para a Compreensão. Se você não assistiu o primeiro vídeo, dá uma pausa aqui, volta lá, depois continua assistindo. Mas bora lá. Nessa parte do vídeo, no primeiro vídeo a gente só deu uma visão geral e agora a gente vai apresentar os estágios do planejamento reverso, que é o principal do livro, na minha opinião pelo menos. Tá? Ele diz que tem 3 estágios. Primeiro estágio, identificar os resultados desejados. Depois, determinar evidências aceitáveis. E concluir com planejar experiências de aprendizagem e ensino. Nesse vídeo a gente vai ver o estágio 1, uma parte 2, e no terceiro vídeo a gente conclui o 2 e o estágio 3. Então vamos lá ver o estágio 1 e identificar os resultados desejados. Então, para o estágio 1, devemos responder a seguinte pergunta: o que os alunos devem compreender no final do processo? Isso aqui é o principal, tá? A gente precisa saber o que o aluno tem que entender quando ele sai da sala de aula. Só que, como em geral temos mais conteúdo do que tempo disponível, precisamos fazer a escolha. O ideal seria que ele soubesse tudo, né? A gente pegasse a ementa completa e ele soubesse tudo ao sair de sala. Mas isso não vai acontecer na maioria das vezes, porque a gente tem muito material. As ementas são cada vez mais extensas e a gente não consegue passar tudo no detalhe. Então, o que deve ser feito? A gente vai passar tudo dentro do possível, mas a gente vai dar ênfase naqueles itens que a gente sabe que devem ser prioritários. Tá? Isso é uma escolha difícil, mas precisa ser feita. E aí eu vou ter que estabelecer objetivos, que vai depender de orientações curriculares de conteúdo, objetivos do curso ou programa, resultados de aprendizagem. Então, vou estabelecer o objetivo. Para isso, o livro apresenta um formulário para esse estágio 1. Então, estágio 1, identificar os resultados desejados. E a primeira coisa que você vai colocar são os objetivos estabelecidos. O livro apresenta um exemplo. Tá? Então, bora ver aqui o exemplo dele. Na área de nutrição. Objetivos estabelecidos, padrão 6. Os alunos irão compreender os conceitos essenciais sobre nutrição e dieta. A. Os alunos usarão a compreensão sobre nutrição para planejar dietas apropriadas para si e para os outros. E B. Os alunos compreenderão os seus próprios padrões alimentares individuais e as formas como estes podem ser melhorados. Então, isso aqui é o objetivo estabelecido. Então, a gente tem que pensar na nossa disciplina com esse objetivo geral estabelecido. Tá? Depois, nesse formulário, o segundo item seria: que perguntas essenciais serão consideradas? Então, vamos ver o que é isso. Perguntas essenciais. Perguntas amplas que têm por objetivo estimular o pensamento, provocar a investigação, com o potencial de atrair os alunos e provocar mais perguntas. As perguntas essenciais não são perguntas que você vai achar facilmente no Google, por exemplo. Eu vou colocar lá, já sei a resposta. Não é isso, tá? Perguntas essenciais são aquelas perguntas que vão fazer o aluno pensar, que às vezes tem a ver até com a vivência dele. Então, bora pegar aqui um exemplo para vocês entenderem. Perguntas essenciais serão consideradas: você se alimenta de forma saudável? Como você sabe? Como é que uma dieta saudável para uma pessoa pode não ser saudável para outra? Por que há tantos problemas de saúde causados por má nutrição, apesar de todas as informações disponíveis? Percebe que não são perguntas tão objetivas assim, que são mais amplas, que vai ter que a pessoa pensar? Então, esse tipo de pergunta que a gente tem que identificar no nosso tema lá, no nosso assunto. Quais são as perguntas que são importantes para que esse nosso aluno consiga compreender melhor o tema? Tá. Depois, nesse nosso formulário, a gente vai colocar que compreensões são desejadas. Então, compreensões desejadas. Ter compreendido significa que mostramos evidências de nossa capacidade de transferir o que sabemos para contextos novos e algumas vezes confusos. Então, a gente só compreende realmente quando eu pego aquela informação que eu peguei em sala de aula, por exemplo, e consigo aplicar em outros contextos. Então, os alunos não devem ser capazes de resolver novos problemas e situações meramente lembrando da solução ou do método de forma similar que fizeram em classe. O desafio não é conectar o que foi aprendido de memória, mas modificar, ajustar e adaptar uma ideia às particularidades de uma situação. Então, esse que é o difícil, fazer com que o aluno consiga
adaptar aquilo que ele recebeu para qualquer que seja a situação. Então, bora ver aqui o que ele usa de exemplo. Compreensões são desejadas. Primeiro, uma dieta equilibrada contribui para a saúde física e mental. Ele tem que entender isso aqui. 2. As necessidades nutricionais variam de indivíduo para indivíduo, de acordo com a idade, nível de atividade, peso e saúde em geral. E 3. Viver de forma saudável requer que o indivíduo haja com base na informação disponível sobre boa nutrição, mesmo que signifique modificar hábitos confortáveis. Então, eu preciso que o aluno saia da sala entendendo isso. Né? Ainda não acabou. A última pergunta do nosso formulário seria: que conhecimento-chave e habilidades os alunos irão adquirir como resultado dessa unidade? Então, no final, o que ele vai ter como conhecimento-chave e habilidade? Olha, os estudantes vão saber, primeiro, termos-chave. Os conceitos proteína, gordura, caloria, carboidrato, colesterol. Então, conceitos, eles têm que saber alguns conceitos. Tipos de alimento de cada grupo alimentar e seus valores nutricionais. Problemas de saúde geral causados pela malnutrição. Então, isso tudo a gente tem que saber. E os estudantes vão ser capazes de quê? Ler e interpretar a informação nutricional nos rótulos dos alimentos. Percebe que para fazer isso, eu preciso que o meu aluno faça algumas atividades relacionadas a esse tema. O outro também, planejar dietas balanceadas para si e para outros. Então, eu posso fazer um exercício relacionado a como é que eles vão planejar essa dieta e tudo mais. Então, esse formulário eu vou ter que preencher para identificar os resultados desejados daquele assunto que eu estou passando. Tá. Fizemos a parte 1. Percebe que não é tão trivial, vai dar trabalho. Aí eu vou para a parte 2. Determinar evidências aceitáveis. Então, a avaliação efetiva está mais próxima de um álbum de memória com diversas fotos, ao invés de uma única foto 3x4. Ou seja, não podemos usar um ou dois testes e acreditar em uma boa avaliação. O que é feito em muitas disciplinas, e infelizmente eu já fiz isso algumas vezes? Dei a aula, tá? E aí apliquei lá uma ou duas provas e considero que essas duas provas são suficientes para avaliar o conhecimento adquirido por aquele aluno no semestre. Percebe que quanto mais avaliações e diferentes formas de avaliações, será melhor para conseguir realmente avaliar o aluno? Pô, mas isso vai dar trabalho. Realmente vai dar trabalho. Mas percebe que algumas avaliações podem ser mais curtas. O que interessa é que eu tenha formas diferentes de avaliar e com focos diferentes também. Então, para o estágio 2, devemos responder as seguintes perguntas. Primeira pergunta: que tipo de evidências precisamos para encontrar as marcas dos nossos objetivos, inclusive da compreensão? Então, já estabelecemos objetivos. O que eu vou usar como evidência? Porque eu vou ter que avaliar meu aluno. Nessa hora que eu estou avaliando o aluno, o que eu vou dizer que olha, isso aqui parece que responde, realmente o aluno está compreendendo aquilo que eu precisava. 2. Que características específicas nas respostas dos alunos em seus produtos ou desempenhos devemos examinar para determinar em que medida os resultados desejados foram alcançados? Então, eu vou ter que avaliar algumas coisas específicas. Quando ele fez um trabalho lá, fez algum tipo de um vídeo, um podcast, não sei. A gente vai ter que avaliar coisas específicas para saber se eles entenderam. E as evidências propostas nos possibilitam inferir o conhecimento, habilidade ou compreensão de um estudante? Para auxiliar nessa avaliação, porque é uma avaliação, eu posso usar rubricas, tá? Que é um tema interessante. O que é uma rubrica? A rubrica é um instrumento de avaliação apresentado na forma de tabela. Já vou mostrar o modelo. Construída e modificada com base nos critérios específicos relacionados a uma atividade ou qualquer outra tarefa que se deseja avaliar. Então, a gente vai fazer uma espécie de uma tabela e vai ranqueá-la. Olha, se tiver isso, é 1 ponto. Se tiver aquilo, 2 pontos. Assim vai. Para elaborar uma rubrica, é importante saber claramente quais critérios são importantes para você avaliar o estudante. E, caso haja, qual a ordem de importância de cada um desses critérios. Você poderá atribuir pesos diferentes a eles. Então, eu acho importante. Lembra que a gente já tem os objetivos, já estabeleceu, já fez um prévio planejamento? Então, eu já sei mais ou menos o que o aluno precisa saber. Tá? Aqui um exemplo de rubrica. Olha, fundamentar as ideias. Todas as informações apresentadas estavam fundamentadas nos textos indicados para leitura e em outras fontes consistentes.
4 pontos. Não. Todas as informações apresentadas estão fundamentadas nos textos indicados para a leitura. 3 pontos. Ele não considerou outras fontes. 2. Nem todas as informações apresentadas estavam fundamentadas, fosse nos textos indicados ou fosse nas demais fontes. E 1. As ideias não eram apresentadas de maneira fundamentada. Então, eu tenho um critério aqui. Importante. Essa rubrica, o ideal é que seja feita também com a participação dos alunos. Eles digam, olha, é importante avaliar isso, professor. Tá? Participar do debate, outro critério. Participou do debate de maneira ativa, respeitando os turnos de fala por 4 vezes ou mais. Aí teria 4 pontos. 3. Participou do debate entre 2 e 3 vezes. 2. Participou do debate uma vez. Ou 1. Não participou do debate. Percebe que eu estabeleço um critério um pouquinho mais objetivo e eu tenho como avaliar se o aluno está atendendo ou não aquilo que eu espero. E esses critérios, nós vamos definir aquilo que é importante dentro da nossa avaliação. Então, não concluímos ainda o estágio 2, mas tivemos uma visão geral de avaliação e no próximo vídeo a gente conclui. Espero que tenham gostado. Se gostar, já sabe, curte, compartilha. Tem alguma dúvida, sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para mario.sobral@ifam.edu.br. Um abraço e até o próximo programa.